Romanos, capítulo 15. À medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra. Diácono Davidson, se faz a leitura, por favor, versos 30, 31, 32 e 33. Todos encontraram, irmãos? Romanos, capítulo 15, versos 30 a 33. Peço a vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e para que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e que encontre refrigério na companhia de vocês. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Amém. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua Santa Palavra. E que pelo Teu Espírito nós tenhamos a iluminação e o entendimento do que a Tua Palavra tem para nos dizer nessa noite. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. O tema da mensagem dessa noite é uma pergunta, na verdade. Você é um crente que luta em oração? Essa é uma pergunta que pode ser facilmente respondida, mas que também pode nos constranger, meus irmãos. Porque você só vai saber a importância da oração quando você entender que o mundo aonde nós vivemos não está para brincadeira. O mundo aonde nós vivemos é um mundo hostil para nós que somos cristãos. O mundo que nós vivemos é um mundo que vive em oposição à palavra de Deus. E não se enganem, nós vivemos uma batalha espiritual diariamente. E quando você finalmente entender isso, você vai começar a valorizar muito mais essa ferramenta que Deus nos deu, que é a oração, que é um meio de graça, um meio de nós alcançarmos o favor de Deus, e que muitos têm experimentado, mas ao mesmo tempo, muitos têm negligenciado essa ferramenta, essa arma tão importante que é a oração, meus irmãos. Nós sabemos que a vida que nós vivemos aqui, ela foi contaminada pelo pecado. E por causa disso, nós somos totalmente sujeitos, estamos muito vulneráveis às consequências do pecado. É por isso que as doenças se instalaram, é por isso que existem inimizades, é por isso que há violência, solidão, tristeza, saudade. É por causa do pecado que nós fomos afastados de Deus. Por causa de Cristo Jesus, você que entregou a sua vida verdadeiramente a Ele, você foi reconciliado com Deus Pai. Mas tem muitas pessoas aí fora, meus irmãos, que estão precisando ouvir desesperadamente a mensagem do Evangelho. Como disse Paulo nessa mesma carta aos Romanos, ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto o judeu quanto o gentio. E nós somos gentios, porque não somos judeus. Então, esse Evangelho, ele serviu não apenas para os judeus, ele serve para nós também. Mas tem pessoas aí fora que precisam, meus irmãos, que você seja um missionário, ou que você seja uma missionária, quanto mais, para que anuncie essa palavra que pode transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha e a sua. Amém, meus irmãos? Esse ano nós dedicamos todo o ano litúrgico dessa igreja
para falarmos sobre evangelismo. E nós vamos falar todo esse ano, em nome de Jesus, sobre formas, sobre recursos para nós evangelizarmos pessoas. E a primeira ferramenta que eu exponho para vocês é a oração. Não dá para você falar de Jesus para as pessoas sem que você tenha intimidade com o próprio Cristo, sem que você converse com Ele. E nós conversamos com Deus pelas orações. É por meio dessas orações que nós fazemos, que nós conversamos com o nosso Pai Celestial. É assim que nós conseguimos ter intimidade com Ele. É quando nós colocamos as nossas causas, as nossas súplicas. É quando nós colocamos as nossas necessidades na presença dEle. E Ele nos responde através da palavra. Nós cremos, meus irmãos, porque somos pentecostais reformados, nós cremos que Deus pode falar conosco do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas diz a carta aos Hebreus que nos últimos dias, a palavra dEle, a palavra escrita, é que tem falado aos nossos corações. E é por isso que essa igreja ama tanto as Escrituras Sagradas. E nós prezamos muito pela palavra do Senhor. Mas, irmãos, eu acho que vocês perceberam aqui que quem está escrevendo essa carta é Paulo, o apóstolo Paulo, o grande plantador de igrejas, o homem que andou por muitos lugares, que plantou muitas igrejas, que falou de Jesus para muitas pessoas. Esse homem que era um perseguidor de cristãos, mas quando teve um encontro com Cristo lá no caminho para Damasco, teve a sua vida radicalmente transformada, Elisângela. Porque é quase impossível, ou melhor, é impossível uma pessoa ter um encontro transformador com Jesus e viver do mesmo jeito como vivia antes. Jeane, Duda, não tem como. Mas Paulo, mesmo sendo esse homem muito usado por Deus, mesmo sendo um apóstolo, um homem cheio do Espírito Santo, agora ele chega para aqueles irmãos da igreja de Roma. Embora, e eu preciso dizer isso a vocês, não foi Paulo que plantou essa igreja. Paulo plantou muita igreja, mas a igreja de Roma não foi ele. Paulo sequer conhecia os crentes dessa igreja. Como ele mesmo disse aí, ele, em outros versículos, em outros capítulos, ele vai dizer que tem muita vontade de conhecer os crentes de Roma, mas sempre ele é impedido de aparecer. Mas ele diz que quer aparecer ainda. E o versículo 32 vai dizer isso. Ele diz: olha, eu pretendo ir ter com vocês para que eu me alegre com vocês. Muito provavelmente quem plantou essa igreja foram aqueles crentes que tiveram aquela experiência lá no dia de Pentecostes. E alguns devem ter ido para Roma e devem ter plantado essa igreja. Eles devem ter se reunido como nós nos reunimos semanalmente. E abriram e fundaram e plantaram essa igreja. Mas o próprio Paulo ainda não conhecia. E ele diz aí no versículo 32, eu quero ir ter com vocês, eu quero me alegrar com vocês. E sendo Paulo um homem que andava muito de um lado para outro, que trabalhava muito, um homem que se dedicou única e exclusivamente, depois do seu encontro com Cristo, em pregar o evangelho da salvação, ele disse: eu quero ter um momento de refrigério com vocês. Porque tem momentos que a gente tem que dar uma descansada também, né? Principalmente aqueles que se fadigam na pregação do Evangelho. Aqueles que vivem o tempo todo mergulhados nas Escrituras Sagradas. Aqueles que estão aconselhando, aqueles que estão pastoreando, aqueles que estão cuidando da vida de vocês. De vez em quando a gente precisa de um tempinho de refrigério também. Mas Paulo, meus irmãos, no versículo 30, eu queria que você olhasse aí para a sua Bíblia.
Paulo, ele vai pedir que aqueles irmãos de Roma estivessem orando por ele. Olha aí de novo, por favor, versículo 30. Peço-lhe, irmãos, e olha como é que Paulo vai pedir, meus irmãos. Peço-lhe, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que vocês se juntem a mim, orando em minha luta, orando ao Senhor por minha causa. Vocês perceberam que Paulo usou a Trindade em seu pedido de oração? Paulo disse: olha, eu peço por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, para que vocês se unam, se juntem a mim em minha luta, orando a quem? A Deus. Diácono Marinho, Paulo, na sua sabedoria, ele usou a Trindade, ele pediu ao Pai, mas intercedendo ao Filho e ao Espírito. Que pedido de oração é esse, meus irmãos? Que Paulo, vocês podem procurar na Bíblia de vocês todinha, não vai aparecer o nome Trindade, mas Paulo usou aqui o Pai, o Filho e o Espírito, para fazer com que aqueles irmãos de Roma intercedessem, orassem por ele, nessa luta que Paulo estava enfrentando. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma questão aqui muito importante para nós cristãos. E essa igreja, ela faz isso rotineiramente. Nós estamos sempre pedindo oração uns aos outros. Nós estamos sempre pedindo por intercessão uns aos outros. E toda semana, praticamente todos os dias, eu recebo pedidos de oração. Praticamente todos os dias. E quando é algo que precisa de uma certa urgência, eu sempre movo toda a igreja para que nós juntos, como um só corpo em Cristo Jesus, nós estejamos orando uns pelos outros. Mas isso precisa servir, meus irmãos, de lição para todos nós. Você não precisa, você não pode ter vergonha de pedir oração. Veja, quem é que está pedindo oração aqui mesmo? É um apóstolo, meus irmãos. Um homem que foi escolhido pessoalmente por Jesus. Um homem que foi capacitado por Cristo. Usado pelo Espírito Santo. Ungido pelo Espírito Santo. E ele mesmo está pedindo oração. Aí se Paulo, Alberto, está pedindo oração, quanto mais eu, miserável pecador que sou. Se Paulo estava urgente pedindo orações, quanto mais nós, meus irmãos. Então, não se envergonhe, não fique constrangido ou constrangida de pedir orações. Peça mesmo. Mas também não se recuse a orar pelos outros. É isso que a Bíblia nos orienta. Foi assim que nós abrimos o culto nessa noite. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: orai sem cessar. É orar frequentemente. Nada mais, nada menos, é conversar com Deus todos os dias. Eu sei que pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, você conversa com muitas pessoas todos os dias. Quanto mais conversar com seu Pai Celestial, e nem precisa do telefone, nem vai gastar seus dados móveis, você faz isso em oração, entrando ali no secreto do seu quarto. Às vezes até mesmo, pode ser no seu ambiente de trabalho, você tira um tempinho ali, vai ao banheiro, lava o rosto. Enquanto você lava o rosto, você está ali conversando com Deus. Pode ser no trânsito, só não desconcentra muito para você não se envolver em acidentes. Mas você pode estar arrumando a casa, você pode estar cozinhando, cuidando dos filhos, e você pode estar conversando com Deus ao mesmo tempo. Mas algo também que é muito importante nessa noite, que nós não podemos deixar passar batido, é que Paulo, em suas necessidades, a quem mesmo ele está pedindo? A Deus.
as suas causas impossíveis. Não precisa, meus irmãos, com todo o respeito que eu tenho aos psicólogos, aos psiquiatras, aos psicanalistas, e quando for uma questão de saúde mental mesmo, procure um psiquiatra. Não é sinônimo de fraqueza, nem de loucura, não. Mas às vezes são questões de saúde mental mesmo. Mas na maioria das vezes, Deus, na maioria das vezes não, 100% das vezes, Deus tem poder e autoridade para resolver suas questões. Mas você também sabe que tem o seu pastor para conversar com você, para aconselhar você, à disposição o tempo todo. Então, tem coisas que não precisa levar para um gabinete de um psicólogo, de um consultório. Isso se resolve através das escrituras sagradas e no aconselhamento com o seu pastor. Porque o seu pastor também está submetido à vontade de Deus. Então, meus irmãos, essa era a primeira situação que Paulo estava passando e tem que servir também de exemplo para cada um de nós. Homens e mulheres que oram por si e pelos outros o tempo todo. E quando surgem necessidades, urgências, prioridades, coloca isso aos pés de Cristo, porque Ele pode resolver causas impossíveis. Mas por que então, meus irmãos, que Paulo está pedindo orações aqui? Qual era a urgência dele? No versículo 31 aqui ele vai dizer: peço oração a vocês para que eu fique livre dos descrentes da Judeia. Pare para pensar um pouquinho. Quem eram esses descrentes da Judeia, então, que Paulo está dizendo aqui? Aqueles judeus que não se converteram ao cristianismo e que, assim como Paulo fora antes da sua conversão, eram perseguidores daqueles que eram chamados os do caminho. Vocês vão de se lembrar que Paulo era um fariseu. E diz o próprio Paulo que para aqueles que eram da sua idade, ele era o mais importante, ele era o mais, digamos que o mais inteligente, o mais habilitado, o mais capacitado. Mas esse Paulo, que era um líder, a partir do momento que ele teve esse encontro com Jesus, ele foi considerado quase como um desertor, um traidor do partido dos fariseus. E os fariseus não tinham nenhuma dificuldade, meus irmãos, de perseguir e matar Paulo. Era isso que eles estavam tentando fazer. É por isso que Paulo está pedindo orações aqui, porque ele estava saindo de uma cidade para outra, e quando ele pregava o evangelho, aquelas pessoas perseguiam Paulo e tentavam matá-lo, Cícera. E é por isso que ele está dizendo: irmãos, orem por mim, para que Deus me livre dos meus inimigos. Mas pensando nesses inimigos de Paulo, e muitas foram as lutas que Paulo passou, meus irmãos. Quer ver? Diego, abra aí por favor, 2 Coríntios capítulo 11, do verso 24 até o 28. E talvez você consiga entender um pouco as lutas que o apóstolo Paulo passou e por que é que ele estava pedindo tantas orações para que Deus livrasse ele dos seus inimigos. 2 Coríntios 11, do 24 ao 28. 5 vezes recebi dos judeus 39 ações. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri náufrago. Passei uma noite e um dia exposto à fuga do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Percebem as lutas que esse homem de Deus passava, meus irmãos?
Grandes eram os inimigos de Paulo, a ponto de ele ser apedrejado, de levar surra de chicote, de levar surra de vara de madeira, de ficar preso, acorrentado pelos pés, pelas mãos e pelo pescoço, de ser considerado um traidor dos seus, de tentarem matá-lo e persegui-lo, humilhá-lo a todo custo, de ter sofrido naufrágios, em outro momento picado por uma víbora venenosa. Tantas foram passar por vários naufrágios. E ainda assim, esse homem consegue chegar no fim da sua vida e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, se tem alguém que sofreu por causa do Evangelho, foi Paulo. Ele tinha muitos inimigos, mas não se enganem, que nós também temos, meus irmãos. Edinaldo, nós temos muitos inimigos. Eu vou citar pelo menos 4 aqui nessa noite. Nós temos o diabo, nós temos o mundo, nós temos o pecado e nós temos a nossa própria natureza carnal, que são nossos inimigos vorazes. Nós temos o diabo, como diz a Bíblia, ele está rugindo como um leão ao derredor, tentando matar aquelas pessoas, tentando tirar da presença de Deus todos aqueles que se confessam cristãos. E quantas cascas de banana o diabo tem colocado, meus irmãos, para que nós crentes escorreguemos, para que nós cristãos nos afastarmos de Deus. Quantas armadilhas, quantas ciladas o diabo tem colocado em nossa frente, em nossas vidas, no nosso casamento, nas nossas finanças. Ele é um inimigo astuto, meus irmãos, e nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração, vigiarmos e ficarmos alertas, porque o diabo está à espreita e ele não brinca de ser Satanás. Ele vai tentar tirar você da presença de Deus. Mas nós temos também o mundo. E o mundo tem tirado tantos crentes da igreja, meus irmãos. Principalmente jovens, Maria Eduarda, Laura, Yuri. O mundo vai, e entenda o mundo como as tentações, as drogas, a bebida, as redes sociais. Eles vão tentar tirar você da presença de Jesus. Mas assim como Deus disse a Caim, ele vai dizer: olha, ele está aqui, batendo na sua porta. Mas você tem que dominar essa vontade de cair para o mundo, de sair da igreja, de se afastar das coisas de Deus, das coisas santas e sagradas. Porque eu brinco sempre que o mundo é aquele caminho largo, cheio de pisca-pisca, chamando a gente para andar para lá. Aquele mundão colorido, mas que no final ele só leva para um caminho, que é as trevas. Mas existe também aquele caminho estreito, que talvez não tenha tantas luzinhas, não tenha tanto pisca-pisca. Mas quando você chega no final dele e você passa pela porta, você tem acesso à vida eterna, junto a Deus Pai Todo-Poderoso. O mundo vai tentar tirar você da igreja. Não importa se você tem um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos de igreja. O mundo vai tentar puxar o seu tapete e vai tentar tirar você da presença de Deus e da igreja dele também. Mas tem um terceiro, é o pecado. E esse pecado é aquela mancha que só sai com um tipo de elemento, que é o sangue do Cordeiro de Deus. O pecado, ele só pode ser exterminado da minha e da sua vida quando o sangue do Cordeiro lavar e remir você completamente. Cristo já fez isso naquela cruz do Calvário. Mas acontece que nós ainda estamos nesse mundo que sofre as consequências do pecado. E meus irmãos, minhas irmãs,
Deixa eu contar um segredinho para você. Você, muito provavelmente, tem um pecadinho de estimação guardado lá no fundo da gaveta do seu coração. Você não mostra para ninguém, mas você sabe que ele está lá. E você gosta tanto desse pecadinho de estimação, que você ainda diz, mas pastor, o bichinho, ele não faz mal a ninguém não, só faz mal a mim. Mas esse pecadinho é o que vai impedir você de entrar no reino dos céus, meus irmãos. É esse pecadinho que aparentemente é inocente. É aquela pornografia nas redes sociais. É aquele vício em joguinhos que supostamente vai fazer você ficar rico em apostas, mas que vai tirar todo o seu dinheiro, vai tirar o seu respeito, vai tirar a sua admiração, vai tirar o seu emprego e vai tirar a sua família de você. Pode ser o álcool, pode ser as drogas, pode ser o adultério, pode ser tanta coisa, meus irmãos. Esse pecadinho de estimação pode ser até mesmo aquele ídolo que você colocou no lugar de Deus e impede que você viva uma vida plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Mas tem esse último pecadinho, que é a nossa natureza carnal. Aquela natureza, Luciana, que muitas vezes, quando a gente olha para aquela praia bonitona, verde, azulada, e a gente olha, mas só uma vez, Deus entende. Ou então é aquele churrasco do fim de semana, aquela viagem, justamente no dia de culto. E a nossa natureza, o nosso coração enganoso fica dizendo, pastor não vai nem me ver, que ele nem enxerga. O problema não é o seu pastor. O problema é com Deus. O problema não é comigo. Eu não tenho o poder de salvar você. Eu não tenho o poder de perdoar os seus pecados. Só quem pode fazer isso é Deus. Mas quando você deixa a sua natureza carnal falar mais alto, então você está abrindo brecha para a ira, você está abrindo brecha para a vaidade, para o orgulho, para a falta de perdão, para a soberba, para a avareza, para a vaidade, para as rixas, as brigas, para o ódio, para o ressentimento, para a amargura no coração. E tudo isso não apenas afasta você de Deus, mas impede que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Cuidado com a sua natureza carnal. Cuidado com esse coração enganoso. Porque ele está dizendo para você que tudo que eu estou dizendo aqui nessa noite é bobagem. E na hora que você quiser, você se volta para Deus. É mentira. Isso é mentira do diabo para você achar que você está no controle da sua vida. Não está, meus irmãos. Não está. Quem tem um controle absoluto sobre a sua vida é Deus. E somente Deus. A questão é, o que é que você está fazendo da sua vida? Você prefere viver na presença de Deus? Ou você está deixando que os seus inimigos prevaleçam sobre a sua vida? É perigoso isso, meus irmãos. Você quer entender como é importante ser um homem e uma mulher de oração? Eu acho que todos aqui, porque eu já falei muitas vezes, todos conhecem aquele livro, O Peregrino, escrito por um homem chamado John Bunyan. Eu ainda tenho vontade de passar esse filme aqui na igreja para todo mundo assistir, quem não assistiu ainda. É muito legal ele. Mas acontece que tem uma história que talvez você não saiba. John Bunyan ficou preso e ele tinha um amigo muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido falar, um puritano chamado John Owen. Ele escreveu um livro muito bacana, A Morte da Morte na Morte de Cristo.
É um livro, você pode encontrar isso. Depois, se você quiser, manda uma mensagem para mim. Eu mando um linkzinho para você. É muito bom esse livro. Um PDFzinho, muito legal. Mas John Owen, sendo um homem de oração, ele disse que orava muito pela libertação de John Bunyan, seu amigo, a ponto de o rei Carlos II perguntar a John Owen: rapaz, por que você ora tanto pelo seu amigo? Ele disse: porque eu queria ver ele liberto. Mas isso não aconteceu, Alberto Lena. E quando finalmente aquele homem, John Bunyan, saiu da prisão, sabe o que estava nas mãos dele, Diácono Davidson? Os escritos do livro O Peregrino. Muitas vezes nós vamos orar e aparentemente a nossa resposta não vai ser atendida. Aparentemente. Porque muitas vezes os planos de Deus são bem maiores do que os nossos planos. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E a vontade de Deus para a vida daquele homem, John Bunyan, era que ele escrevesse esse livro, que foi durante muito tempo o segundo livro mais lido do mundo. Ele perdeu somente para a Bíblia Sagrada. E Deus permitiu que John Bunyan ficasse preso naquele lugar para que ele escrevesse esse livro que abençoou tantas vidas. Então muitas vezes você está orando, está dobrando os joelhos, está suplicando, está clamando, e Deus parece que não está ouvindo, mas Ele está, meus irmãos. Só que parece que às vezes a gente não consegue ver no primeiro momento. Mas quando Deus permite que a gente passe por uma tempestade, não é para nos afogar. Muito pelo contrário. Ele vai conosco no barco da nossa vida. Ele não vai usar aquela tempestade para nos afundar, mas Ele vai usar essa tempestade para fortalecer a nossa fé. Ele não prometeu que nós teríamos ausência de problemas, mas Ele prometeu que estaria conosco no meio dessas batalhas. Ele mesmo disse, o Senhor Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, pelos séculos dos séculos. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então, muitas vezes, Deus permite esse problema, essa doença, essa luta, essa tempestade, essa falta de emprego, para nós percebermos que Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. E mesmo no meio da escassez, é Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos sustenta. Então, não esmurece não. Continua lutando em oração. Continua perseverando. Continua insistindo. Porque a Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Continua orando, continua lutando, não desiste não. Não é hora de jogar a toalha não, não é hora de desistir não. Porque nós temos muitos inimigos. Mas essa mesma Bíblia Sagrada diz que um dia todos eles estarão derrotados debaixo dos pés daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele colocará todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Essa é a promessa que Ele fez. Mas nós temos também um segundo pedido de oração aqui, meus irmãos, de Paulo. No mesmo versículo 31, ele vai dizer: ore também para que o meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. É interessante isso aqui, porque primeiro Paulo pediu para que Deus os livrasse dos descrentes. Mas agora Paulo está pedindo que Deus livre ele dos crentes. É estranho isso. Mas vocês vão entender. Paulo andou por muitas regiões, por muitas cidades, cidade de gentios, daqueles que não eram judeus, mas que foram convertidos ao cristianismo. E Paulo passou fazendo uma arrecadação de uma oferta em dinheiro para levar para aqueles crentes lá da cidade de Jerusalém.
Porque, meus irmãos, eu acho que você já pode ter passado por essa experiência. Elisângela, Edinalda, Luciana, quando você entregou sua vida a Jesus, muitas pessoas disseram: isso é conversa, rapaz. Daqui a pouco tu está fazendo tudo que fazia antes de novo. Isso é só fogo de palha. Isso é só uma modinha. Daqui a pouco passa. E parece que os de casa mesmo resistiram mais à sua conversão do que os de fora. E Paulo estava sofrendo isso na pele aqui. Aqueles que conheceram Paulo como sendo um fariseu, um perseguidor de cristãos, estavam tendo dificuldade de aceitarem a ideia de que Paulo tinha mudado de vida, mudado o seu coração, ele recebeu um novo coração em Cristo Jesus. E agora ele vivia a vida dele não para perseguir, mas para evangelizar aqueles que precisavam e que precisam ouvir essa mensagem de salvação. Então, Paulo está pedindo orações para que quando ele conseguisse reunir esses recursos, essa oferta em dinheiro, e quando ele chegasse em Jerusalém, aqueles crentes acreditassem nele. E mais do que isso, que eles recebessem a oferta dos gentios. E olha o orgulho aqui, Carol, Davidson José. Os crentes de Jerusalém, os judeus que foram convertidos, eles não queriam receber, passando necessidade, e eles não queriam receber, Cícera, a oferta dos gentios. Aquele orgulho que muitas vezes crentes mesmos têm. Não, oxe, é humilhação demais, pastor, ser ajudado. Oxe, não, pastor, ninguém pode isso não. Quem me sustenta é Deus. Aí o cabo chega na porta do crente: irmão, vim trazer uma oferta. Não, Deus vai mandar. Aí passa 2 dias, outra pessoa: ei, eu vim trazer uma oferta para vocês. Não, muito obrigado, Deus vai mandar. Pula mais 2 dias. A terceira vez que a ajuda está chegando e a pessoa recusa porque diz: não, Deus vai mandar. Meus irmãos, desde a primeira vez era Deus que estava mandando. Mas às vezes é por causa do orgulho do coração da gente que a gente recusa essa ajuda, esse favor. A gente sabe que tudo vem de Deus. E se Deus move o coração de pessoas para nos abençoarem, não fecha as portas para a bênção de Deus, não. Aqueles judeus estavam muito orgulhosos, não queriam receber a ajuda dos seus irmãos na fé, dos gentios. Mas que você e eu não sejamos desse jeito nessa noite. E deixa eu falar uma verdade para vocês. Crente é bicho difícil de conviver, viu? Eu digo isso porque eu sou crente também, meus irmãos. Eu sou teimoso também, não pense que não, eu sou teimoso também. Eu sou crente, e crente dá trabalho, viu? Parece que não, mas crente dá trabalho, irmã Adelaide. Eu digo isso porque eu sou crente, meus irmãos, e eu dou trabalho também. Vocês sabem, eu tenho pastor também, eu preciso me submeter à autoridade do meu pastor também. E quando ele manda, a única coisa que eu digo para ele é: sim, Senhor. Embora que por dentro meu coração esteja assim, ó, se revirando todinho, mas sim, Senhor. Se vem da parte de Deus, não pode ter outra palavra, Luciana, que não seja sim, Senhor. Crente é trabalhoso, meus irmãos. E que nós aprendamos com esse exemplo. Não pode haver espaço para orgulho em nossos corações. Não pode haver soberba, arrogância. Não pode ter esse sentimento de autossuficiência em nossos corações. E nós precisamos aprender a depender única e exclusivamente de Deus. E se Deus está permitindo a dificuldade, é porque tem uma lição por trás disso. Eu garanto a vocês. Deus, a pedagogia de Deus é diferente da pedagogia que nós conhecemos. Eu brinco com a Elisângela que
quando a gente pede paciência aos irmãos que dirigem aqui. Sabe como é que Deus vai nos dar paciência? Coloca a gente no trânsito, viu, Cícera? Bom que só. No trânsito de 6 horas da tarde, ali na Epitácio. Carro para todo lado, buzinando, semáforo que abre e fecha muito rápido. E vão tentar apertar você, e vão tentar ultrapassar você. E se você não tiver muita paciência, você vai discutir no trânsito, ou não? Então, quando você pede paciência, Deus lhe coloca numa situação bem complicada, que é para você desenvolver essa sua paciência. Quando você pede a Deus tranquilidade, aí Ele vai e bota você lá no meio do caos. E ou você aprende a desenvolver essa confiança em Deus, ou você endoida. Ou endoida. E ele finaliza, meus irmãos, esse trecho, versículo 33. Veja, lembrem-se das lutas que Paulo enfrentava, mas Paulo termina: e que o Deus da paz esteja com vocês. Amém. Paulo sendo perseguido pelos de fora, pelos de dentro, vivendo lutas, apanhando que só a pílula, passando por naufrágios, passando fome, passando sede, enfrentando toda sorte de dificuldades que um ser humano pode passar, preso, humilhado, espancado. Mas ainda assim, Paulo tinha paz no seu coração. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, que você nunca mais se esqueça: paz não é ausência de problemas. Paz é presença de Deus na sua vida. Paz nunca vai ser ausência de problemas. Nem de som alto passando aí no meio da rua. Paz nunca vai ser a ausência desses problemas, meus irmãos, porque nós vivemos em um mundo caído. Mas a paz verdadeira é a presença de Deus na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu lazer. Isso é paz. É a presença constante de Deus na sua vida. E eu finalizo a mensagem dessa noite reforçando aquilo que nós dissemos. Não deixa de orar, não. Se você tem problemas com seus inimigos, saiba que você não está guerreando essa batalha sozinho. Deus te deu várias ferramentas, Deus te deu várias armas. Deus te deu a palavra de Deus. Deus te deu a oração. Deus te deu também o jejum. Deus te deu a igreja para você vir aqui conversar com o seu pastor. Deus te deu irmãos em Cristo Jesus que estão sempre dispostos a impor as mãos sobre sua cabeça e orar por você. Eu sei também que algumas pessoas agora em seus corações estão dizendo: pastor, meus inimigos nem são os de fora, meus inimigos são os de casa, são os de dentro mesmo. E o meu conselho / provocação para você nessa noite é a seguinte questão: você tem servido ou você tem sido usada ou usado para ser uma pessoa que traz conciliação ou que traz separação? Você mais ajunta ou mais espalha? Você é aquela pessoa que agrega ou que desune? Você é um crente ou uma crente que está sempre disposto ou disposta a dizer: eis-me aqui, do jeito que precisar, eis-me aqui? Ou será que você tem sido aquela pessoa que só diz:
Venha a nós, venha a nós, venha a nós. Venha o meu reino, venha o meu reino. Seja feita sempre a minha vontade e nunca a vontade de Deus. Essa é uma provocação nessa noite que eu faço para você. Que você seja, meu irmão, minha irmã, aquela pessoa que agrega, que une. Que você seja o cimento e não o solvente. Que você seja aquela liga que une pessoas. Que está sempre disposta a dizer: eis-me aqui. Usa-me, Senhor, com os dons e talentos que o Senhor mesmo me deu. Ao invés de dizer: eu só vim para esse lugar para ser servido ou para ser servida. Que nós aprendamos com o Senhor Jesus que mesmo sendo rei, se fez servo. Mesmo sendo o Criador, se fez criatura. Aquele que deveria ser adorado, estava lá, lavando os pés dos seus discípulos, dando exemplo para você e para mim nessa noite. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Consagramos esses elementos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode passar os elementos já, por favor.